A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje quarto domingo do Advento. E o evangelho de hoje é de Mateus, no capítulo 1, dos versículos 18 ao 24. Vai nos dizer assim: a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher. Queridos irmãos e irmãs, estamos às vésperas do Natal. Daqui a pouco já estaremos celebrando o Natal do Senhor. E a liturgia de hoje nos convida a olhar para dois personagens em particular, José e Maria, em que suas ações são para nós modelo de humildade, de fidelidade e de justiça. E diante dessa realidade em que nos é narrada hoje a origem de Jesus, a partir de Mateus, a primeira leitura de hoje nos fala, do profeta Isaías, de uma esperança através de sinais que Deus vai colocando em nossa vida. Mas que sinais são esses? O profeta vai dizer: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, que é justamente o que ouvimos no evangelho de hoje. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o porá o nome de Emanuel, Deus conosco. O grande apelo deste domingo é que estejamos atentos aos sinais dessa presença de Deus conosco. Todos os dias Deus ele manifesta seus sinais, mas nem sempre nós percebemos, por causa muitas das vezes da nossa insensatez, falta de fé, de justiça, dessa sensibilidade com a palavra, dessa sensibilidade com os acontecimentos que está ao nosso redor. E diante dessa realidade, Paulo, na segunda leitura de hoje, nos fala da obediência na fé. A mesma fé que levou a José a aceitar Maria como esposa depois do anúncio do anjo de que ela estava grávida. Essa mesma fé, a obediência na fé. E diante dessa situação toda, a decisão de José não foi fácil, não, mas ele discerniu, ele esteve ali naquele momento de solidão, em que ele pensou, refletiu, e que levou a uma ação concreta. E com isso nós podemos perceber, se alguém de fé, só alguém de fé, seria capaz de tomar uma atitude como de José.
alguém que confiou em Deus. E o texto de Mateus nos destaca justamente a virtude de José, um homem justo. Ele vai dizer justamente isso. José era um homem justo, que era guiado pela fé. E com isso nós temos aqui no Evangelho de hoje o sim de José. Deus fala de diferentes maneiras em nossa vida. E aqui ele usou a figura de um anjo para comunicar a José que Maria estava grávida por obra do Espírito Santo. A origem de Cristo foi assim. Sua mãe, Maria, comprometida em casamento, antes que coabitassem com José, achou-se grávida por obra do Espírito Santo. Maria estava grávida por obra do Espírito Santo. José, diante daquela situação, pensou em não denunciar Maria publicamente, mas resolveu deixá-la em segredo, porque se ele fugisse, toda a culpa, toda, vamos dizer assim, vergonha cairia sobre José, porque não era comum uma moça que não era casada parecer grávida. Isso seria adultério ou que ela teria se relacionado com outra pessoa. E José não queria escandalizar Maria, queria assumir essa culpa para si. Por isso é um homem justo, um homem bom. Por isso precisamos ser como José, que é justo, que não tem maldade no coração e que ele quer o bem de todos. Ele olhou para Maria e queria o bem de Maria. Mas o anjo disse: não temas receber Maria por tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Por isso, a liturgia de hoje nos pede essa sensibilidade para perceber os sinais de Deus em nossa vida, no nosso cotidiano, essa sensibilidade. Por isso, devemos nos dedicar cada vez mais à oração, à leitura da palavra, ao conhecimento da palavra, intimidade. Deus fala conosco, mas muitas das vezes não percebemos porque estamos como que surdos, não ouvimos, não percebemos. Por isso, vamos fazer um esforço de nos aproximar dessa palavra, para celebrarmos o Natal do Senhor com alegria, com fé. O Senhor veio ao nosso encontro. Ele foi gerado no seio de Maria por obra do Espírito Santo. Por isso, sejamos como José, pessoas justas, pessoas que têm essa sensibilidade de perceber os sinais de Deus aqui e agora. Somente quem diz sim a Deus consegue dizer não às coisas que não são de Deus. Por isso, coloquemos inteiramente a nossa confiança em Deus. Ele nos dá força, Ele nos capacita, Ele nos dá inteligência para seguir a nossa missão a cada dia e a cada momento. Peçamos o Espírito Santo para que nos fortaleça e nos dê essa atitude de José, de dizer sim, com alegria, com convicção, com coragem, de perceber que o Senhor nos conduz, o Senhor não nos deixa só, Ele vem ao nosso encontro e Ele está aqui presente, vivo no meio de nós. E daqui a poucos dias, estaremos celebrando com grande alegria o Natal do Senhor. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.